celebração anunciaram grupos provenientes de vários países e muitos mais são aqueles que estão presentes e não se anunciaram. Albânia, Argentina, do Canadá, 2 grupos, da Costa do Marfim, da Croácia, da Espanha, 2 grupos, tal como dos Estados Unidos, outros 2, de França, 6 grupos de Itália, um grupo da Polónia e um outro do Reino Unido. Estarão ainda presentes nesta celebração os bispos amigos do movimento dos focolares. Por esta razão, presida a nossa celebração Dom Jorge Ortiga, arcebispo emérito de Braga. Aclamemos o nosso Deus. Celebraremos hoje a missa votiva dos santos pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta Marte.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, meu amor de Cristo. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Signore esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. To our beloved English-speaking pilgrim, the Lord be with you. And with your spirit. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Drodzy pielgrzymi z Polski, Pan z wami. Irmãos, para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta Marto, vos sirvamos na simplicidade do coração, para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou.
E correndo para junto dele, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada,
O Evangelho será proclamado em português, espanhol, italiano, inglês e polaco. De pé, aclamemos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto do meu Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Aleluya. Aleluya, aleluya.
quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that the angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: „Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Baczcie, żebyście nie zgardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”. Verbum Domini. Senhor Dom Jorge Ortiga, arcebispo emérito de Braga, que preside esta nossa celebração, senhores cardeais, senhores bispos, presbíteros, diáconos, caros peregrinos, aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração. Hoje, aqui no Santuário, nós celebramos a missa dos santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima. No fundo, somos hoje convidados a olhar para eles, para o seu exemplo e colher da vida deles aquilo que pode ajudar-nos a viver a nós como cristãos. No Evangelho agora proclamado, Jesus apresenta-nos as crianças como modelo de santidade. As crianças como os maiores no reino dos céus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, ouvíamos Jesus no Evangelho, não entrareis no reino dos céus. É interessante notarmos que eram frequentes as discussões entre os discípulos sobre qual deles era o maior, sobre qual deles era, no grupo, o mais importante. E Jesus diz-lhes que aquilo que os deve preocupar não é a grandeza diante dos outros. Que a única grandeza que os deve preocupar, a única grandeza que vale a pena procurar, é a grandeza diante de Deus. É sermos grandes diante de Deus. E grandes diante de Deus só o seremos quando nos tornarmos humildes e pequenos na relação uns com os outros. E por isso é que Jesus vai buscar as crianças e as coloca diante de nós
como o exemplo dessa grandeza, da grandeza que vale a pena procurar, da grandeza diante de Deus, essa grandeza que no vocabulário cristão nós designamos por santidade. Os santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, são as crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, como os modelos a imitar, como aqueles que, pelo seu exemplo, podem iluminar os nossos caminhos e conduzir-nos a Jesus Cristo. E eu gostaria de sublinhar apenas 3 atitudes destes santos, destes pequenos, grandes santos, Francisco e Jacinta, que são para nós particularmente significativas e que são para nós um estímulo. Antes de mais, nos santos Francisco e Jacinta, encontramos a atitude de escuta atenta da voz de Deus, dos apelos de Deus. Como o jovem Samuel, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou, pois me chamaste, como escutámos na primeira leitura. Também os santos pastorinhos de Fátima acolheram de imediato e sem reservas os apelos de Deus, os apelos que Deus lhes fez chegar, primeiro pelo anjo e depois pelas mãos de Maria. O exemplo das suas vidas desafia-nos a também nós escutarmos atentamente a voz de Deus que nos fala na sua palavra e a respondermos com a mesma disponibilidade. Por outro lado, nos santos Francisco e Jacinta, encontramos o exemplo de uma vida intensa de oração. Depois das aparições, a oração passou a marcar o ritmo dos seus dias. E, sobretudo, o pequeno Francisco, que se afastava de todos para rezar e cujo grande desejo era consolar a Deus e fazer-lhe companhia, mostra-nos o lugar fundamental da oração na nossa relação com Deus e na nossa vida cristã. Em terceiro lugar, nos santos Francisco e Jacinta, encontramos o exemplo da atitude de atenção aos outros e às suas necessidades. A pequena Jacinta vive a preocupação constante da salvação dos pecadores e não perde uma ocasião de ajudar os outros, nomeadamente os mais pobres. E deste modo mostra-nos que não há verdadeiro amor a Deus que não passe necessariamente pelo amor aos irmãos. Eu creio que destes dias, da presença do Papa Francisco entre nós, nos fica aquela imagem fortíssima que o Papa usou. Só há uma ocasião em que é legítimo nós olharmos de cima para baixo o irmão. É quando olhamos para o levantar porque está caído. E nos santos Francisco e Jacinta nós encontramos esta mesma atitude. Aliás, nas memórias da irmã Lúcia, em mais que uma ocasião, quer em relação ao Francisco, quer em relação à Jacinta, aparece esta referência de pessoas que diante deles se ajoelhavam, pedindo que intercedessem por eles e pelas suas necessidades diante de Deus. E numa e noutra ocasião, qual é a atitude dos santos Francisco e Jacinta? Ajoelham junto deles, rezam com eles e erguem-nos. É isto que somos convidados a aprender com eles. Permitam-me uma palavra também aos muitos jovens peregrinos presentes de outros países. Today, here at the Shrine of Fatima, we celebrate the little shepherds of Fatima, Saints Francisco and Jacinta. They are, according to the Gospel, the children that Jesus Christ sets before us today as the greatest in the kingdom of heaven. In them we find the desire to hear the voice of God, like young Samuel in the first reading. In them we find the example of an intense life of prayer. In them we find the example of attention to the others and their needs. Let us imitate Saints Francisco and Jacinta to achieve in the only greatness that is worthwhile, greatness before God. Aujourd'hui, ici au sanctuaire de Fatima, nous célébrons le petit berger de Fatima, Saint François et Jacinthe.
Ce sont, selon l'Évangile, les enfants que Jésus-Christ nous présente aujourd'hui comme le plus grand dans le royaume des cieux. En eux, nous trouvons la disponibilité pour entendre la voix de Dieu, comme le jeune Samuel dans la première lecture. En eux, on peut voir l'exemple d'une intense vie de prière. En eux, on peut voir l'exemple d'attention aux autres et à leurs besoins. Imitons les saints François et Jacinthe de Fatima pour attendre de sa grandeur qui compte, la grandeur devant Dieu. Oggi, qui al santuario di Fatima, noi celebriamo i santi pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta. Loro sono, secondo il Vangelo, i bambini che Gesù Cristo ci presenta oggi come i più grandi nel regno dei cieli. In loro troviamo la disponibilità ad ascoltare la voce di Dio, come il giovane Samuele nella prima lettura. In loro troviamo l'esempio di un'intensa vita di preghiera. In loro troviamo l'esempio dell'attenzione all'altro e ai suoi bisogni. Imitiamo i santi Francesco e Giacinta di Fatima per raggiungere l'unica grandezza che conta, la grandezza davanti a Dio. Hoy, aquí en el santuario de Fátima, celebramos a los santos pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta. Ellos son, segundo el Evangelio, los niños que Jesucristo nos presenta hoy como los más grandes en el reino de los cielos. En ellos encontramos la disponibilidad para escuchar la voz de Dios, como el joven Samuel en la primera lectura. En ellos encontramos el ejemplo de una vida intensa de oración. En ellos encontramos el ejemplo de atención a los demás y a sus necesidades. Imitemos a los santos Francisco y Jacinta de Fátima para alcanzar la única grandeza que vale la pena, la grandeza ante Deus. Caros peregrinos, os santos Francisco e Jacinta são as crianças que Deus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus. Imitemo-los. Peçamos ao Senhor a graça de os sabermos imitar nas suas atitudes e no seu exemplo de vida. Irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima, que Nossa Senhora, que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir com eles na santidade de vida, dizendo cheios de fé: o bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Per la pace nel mondo, specialmente per le vittime del conflitto in Ucraina, perché il Signore insegni al mondo ad amare la pace, a costruirla e
e a difenderla. Preghiamo, fratelli. Kyrie, Kyrie, eleison. For the young people participating in World Youth Day, so that this celebration may help them to live the encounter with the Pope and the bishops of the whole world as an experience of growth in the faith received through the witness of the apostles. Let us pray, brothers and sisters. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour les enfants de nos écoles et de nos centres de catéchèse, afin que leurs parents, leurs enseignants et les catéchistes les aident à grandir comme les petits bergers dans la candeur et la simplicité, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, eleison. Za uczestników naszego zgromadzenia liturgicznego, aby na wzór świętego Franciszka wzrastali w życiu wewnętrznym i odkrywali, jak dobrze jest modlić się w ciszy do ukrytego Boga. Módlmy się, bracia. Kyrie, Kyrie, eleison. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, com o Santo Francisco, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido, oremos, irmãos. Kyrie, Kyrie, eleison. Concedei-nos, Senhor, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, agora do seu nome, a nosso bem e da vossa Santa Igreja. Aceitai, Senhor, as ofertas e as orações da vossa Igreja e fazei que ela reconheça humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec erga dona quesumus, spiritus tui rora sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntaria traderetur, accepit panem, et gratias frenges fregit, dedit que discipulis suis disces, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo post concenatum est, ac scipes et calicem, iterum gratias agens, dedit discipuli suis dicens, ac scipit et bibite ex eo omnes, hic est in calicis sanguinis mei, noved aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis oferimus, gracias a gentes, quias nos dignas abuistis, astaram coram te, et tibi ministrare, et supplice de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Ricorda-te, Padre, del nostro Vescovo Giuseppe e i Vescovi tutti qui riuniti e insieme con tutto il clero. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, ognis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz e a nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entres em minha graça, mas diz uma palavra e serei salvo.
em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo,
When he received the body of Christ for the first time, the little Saint Francis Marto said, "Today I am happier than you because I have within me the hidden Jesus." In silence, we taste this inner presence. Quando ha ricevuto per la prima volta il corpo di Cristo, il piccolo San Francesco Marte disse: "Oggi sono felice, ho il Gesù nascosto dentro di me." In silenzio gustiamo questa presenza interiore. E cantando, demos graças a Deus. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento, louvai-o com a grandeza das suas obras. Aleluia, aleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Oremos. Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, atendei a nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Com a bênção final, o Presidente da Assembleia faz também a bênção dos objetos religiosos. With the final blessing, the President of our Assembly also blesses the religious objects. O Senhor esteja sempre convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio, Olhe para cima. O nosso auxílio vem do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.